Bom, o nosso quadro Vem de Carona dessa semana já está no ar e, como você já sabe, esse espaço conta a história, traz trajetórias das pessoas aqui, e hoje a história que eu quero contar é do Dr. Rodrigo Mesa Casa. É isso. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Muito obrigado, Juscelino. Prazer. Imagina, prazer é todo meu. Porque o Rodrigo, gente, o Rodrigo há cerca de 10 anos, ele foi diagnosticado de uma doença que já ele vai falar qual é, que a maioria dos casos, né, na maioria dos casos, as pessoas acabam não resistindo e indo a óbito. Ele teve uma luta muito forte para poder estar aqui com a gente hoje, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre a resiliência, sobre o quanto você deve lutar e agradecer a Deus aí por todas as oportunidades. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria que você contasse para a gente, para nós começarmos a nossa carona a bordo, claro, de um Mitsubishi, dessa Triton L200. Inclusive, eu sei que o senhor gosta da marca, né? Gosto um pouco, não vou negar. Que bacana. Então, olha só, se você ainda não conhece um veículo da Mitsubishi, procure a Caiu aqui em Chapecó, faça um test drive e depois você me conta, tá bom? Doutor, como é que foi isso? Como é que foi esse diagnóstico? Como é que aconteceu? Bom, o que acontece? A síndrome de Guillain-Barré, no meu caso, foi uma reação, né, pós-vacinal, que o que ela acontece? Ela termina com a baía de mielina. Eu tomei uma vacina e essa vacina acabou terminando com essa baía de mielina. É uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré. Não é tão fácil de diagnosticar, mas eu tive uma boa sorte de ter excelentes profissionais que me atenderam e depois me acompanharam e me acompanham até hoje durante a vida, né? Porque essa é uma síndrome que ela vai deixar sequelas para a vida inteira. Então, a vida inteira eu vou ter um acompanhamento interessante para fazer. Mas ela causa paralisia, e no meu caso foi paralisia total. Então eu paralisei não só as minhas pernas, eu paralisei inteiro. E eu acabei internado, né? Foi uma reação que ela aconteceu 3 semanas após essa vacina. E depois eu acabei indo para a Unimed. Na época eu era professor universitário, estava dando aula até numa pós-graduação. E acabei chegando em casa e senti uma certa dormência na perna esquerda. Começou Tava assim, tudo bem até então. Tudo bem, tranquilo, vida normal. Tinha uma filha que tinha acabado de nascer, então era muita alegria naquele momento, né? Ela tinha 1 aninho e pouco. E acabou acontecendo de eu ir dormir meio cansado, simplesmente isso. E no outro dia de manhã, quando eu levantei, eu fui até o banheiro e não levantei mais do vaso, né? E aí até eu chamei a minha esposa e ela disse, olha, vai pro hospital e vê o que está acontecendo. E eu caí, porque ali eu perdi as pernas. Acabei chegando no hospital, tive um atendimento maravilhoso, isso no domingo de manhã. Domingo à tarde, resumindo, eu já estava entrando para UTI, sendo entubado e fazendo os exames, porque é um exame de diagnóstico difícil, porque ele é por exclusão de outras doenças. Entendi. E eu tive a sorte de ter, como eu disse, excelentes profissionais, me atenderam, identificaram rapidamente, e eu acabei aí sofrendo esse tratamento. Passei um tempo aí na UTI, uns meses. Quantos meses foram? Foram quase 3 meses. De UTI? De UTI. Então eu fiquei paralisado completamente, paralisei, olho aberto, tudo, né? E depois, com o tempo, aí o olho começou a mexer, daí eu consegui me comunicar pelo olho, né, com as pessoas. Com algumas expressões. De olho. De olho. Com a tráqueo, né? Então, para falar, depois que eu saí da UTI, permaneci um tempo ainda no hospital, até que eu tive alta do hospital, mas montaram uma semi-UTI em casa, praticamente, porque eu saí com tráqueo, saí com um quadro bastante debilitado, saí muito magro, né? Não que hoje eu sou gordo, Sim. Mas na época eu saí muito magro, né? E precisava de 4 pessoas para me carregar, porque era um peso morto.
Nossa. Né? Mas assim, foi uma experiência que faz a gente mudar um pouco. Esse caso, essa síndrome, a gente sabe que ela é razoavelmente rara. É muito rara. E quando ela acomete alguém, de fato, infelizmente, muitas das vezes, como a gente já falou no início, as pessoas não resistem ao tratamento. É verdade. Né? Ou muitas vezes não conseguem nem chegar ao tratamento porque é muito rápido, né? E sei que foi uma briga muito longa, você me contava agora há pouco, foram esses 3 meses de UTI, teve período de hospital, e aí foi para casa. E essa recuperação, até você poder se comunicar de forma mais direta, poder se movimentar, isso levou mais ou menos quanto tempo? Isso foram praticamente 3 anos, depois na cadeira de rodas. Nossa. Então, eu consegui sentir na pele hoje o que sente um cadeirante, o que sente uma pessoa com deficiências, como as coisas não são. Eu acredito que eu acho que eu fui a primeira pessoa a frequentar um shopping center de cadeira de rodas em Chapecó, mas o que eu percebi um pouco sobre isso, que tem valores e pessoas que elas te acolhem de qualquer jeito. Eu nunca esqueço, eu fui muito bem tratado no hospital, isso eu jamais vou poder dizer que eu não fui bem tratado, claro. Porque eu fiz grandes amigos, inclusive hoje quando eu frequento lá ainda para fazer algum tratamento ou alguma medicação e coisa, eu gosto de ir lá. E você é um case de sucesso. É um milagre, e eu sempre penso, se Deus me deixou vivo, deve ter algum motivo. Então, nesse momento, eu só tenho a agradecer, né, por tudo que tem acontecido. Você está falando aqui que você só tem a agradecer. O que marcou de tudo isso? Antes da gente falar o que você leva para a sua vida depois disso, o que você pensava naquele momento? Aquele momento para mim foi interessante porque o que acontece? É uma doença que ela te dá muita dor. Você tinha noção do que você tinha? Totalmente, porque eu não dormia. Né? Você falou que as suas expressões, você ficou paralisado, sim, mas você sabia o que estava acontecendo? Sabia, porque eu conseguia ouvir tudo. Então eu ouvia tudo, né? Sabia o que as pessoas me falavam, né? E nesse momento a gente ouve muita coisa. Imagina. Né? E eu acho que a melhor coisa que eu descobri, que é a minha cabeça, que não foi afetada. Você conseguiu se manter. E eu conseguia relembrar de tudo. E eu sabia que eu estava preso no próprio corpo. Quando as pessoas me pedem, às vezes, tá, Rodrigo, mas como é que é? Eu digo, olha, é a pior prisão do mundo. Quem não sabe o que é isso, se coloca numa posição confortável na sua cama, sabe? E deita, e fecha o olho, porque tu não vai conseguir ficar com o olho aberto. Então fecha o olho, só não se mexe. Vamos ver quanto tempo você consegue não se mexer. Eu fiquei meses assim, exatamente sem me mexer. E depois, como é uma doença que dói muito, então tu tem que ser movimentado para não dar escarras, não dar uma série de coisas. E esse processo é dolorido? É dolorido, não vou dizer que não. Mas, mesmo sendo dolorido, você enxerga a paixão das pessoas e a forma do lado positivo e do lado negativo. Eu nunca me esqueço, uma época, veio uma pessoa me buscar para ir para fisioterapia, porque eu precisava fazer fisioterapia 2 vezes por dia, para tentar, se eu voltasse a caminhar, porque o prognóstico não era esse. E você ouvia isso das pessoas? Sim, ouvia. E aí o melhor prognóstico que eu teve uma vez foi justamente de não voltar a caminhar. Mas eu sabia que eu tinha uma filha para criar. Nossa. Eu tinha uma mulher me esperando em casa. Isso te deu bastante força? Muita. E eu precisava voltar. Eu sabia que eu não ia morrer. Eu tinha essa certeza na vida. Algo me dizia que eu não ia morrer há um tempo. Então teve um momento para paralisar tudo, pensar um pouco sobre a vida e reconduzir algumas coisas da vida. Mas eu só queria sair dali e esperar e ver o que ia acontecer. Foi, digamos, umas férias forçadas que eu tive. Nossa. E isso foi que eu ia comentar. Teve uma pessoa que foi me buscar e essa pessoa disse, olha, pode vir comigo, eu te abraço, eu não tenho nojo de você. Nossa. E aquele dia me marcou muito, porque aí eu percebi o que algumas pessoas pensam de alguém que é incapaz ou que está numa cadeira de rodas. Essa te acolheu, mas essa foi você sabe que eu não levei pro lado negativo. Sim, porque você sentiu que talvez uma pessoa
que está numa situação assim sente em outra posição, com outras pessoas ao redor. E talvez foi a forma dela de demonstrar carinho. E eu interpretei dessa forma. Claro. E assim eu levo a minha vida. Tudo tem um lado positivo. Um copo tem 50% de água. Eu posso olhar para o lado que está quase vazio, que está quase cheio. E para mim está sempre quase cheio. E ele tem que ser assim. Senão a vida não vale a pena. A vida não é para gente fraca, mas ela é divertida. E tem que ser divertida. Olha, diante de tudo isso, embora você já tenha dito boa parte aqui agora, o que você leva disso para a sua vida? O que mudou da sua vida agora, hoje? É óbvio que você continua no tratamento, naqueles cuidados que vão ser necessários, como você mesmo disse, para o resto da vida. Verdade. Mas de conceito, de valores, o que você leva disso tudo? A gente ressignifica a vida. Antes eu tinha uma vida, que eu sempre digo para as pessoas que são mais próximas, nem sempre a gente é bom na vida. Mas às vezes você tem duas maneiras de aprender. Eu só conheço duas, pelo menos. É pelo amor ou pela dor. Se tu não aprende pelo amor, a dor vem. E a dor vem. E eu não espero que esteja mais uma dessas. Mas a gente bota prioridades. E hoje eu tenho muito claras minhas prioridades. E todas as pessoas que trabalham comigo, que são clientes nossos no nosso escritório, sabem a hierarquia que a gente tem. Qual a sua prioridade hoje? Prioridade, a primeira delas é Deus. Se eu estou vivo é porque Deus me deixou. Isso é regra. Segundo, família. A família é o que vai te acolher, é o que vai te dar base, é aquilo que vai fazer o teu suporte quando você mais precisar. Terceira regra, trabalho é importante. Claro que eu adoro trabalhar. Quem me conhece no meu dia a dia sabe, a minha agenda é extremamente corrida, é extremamente sem rotinas, e eu não quero mudar. Eu quero continuar exatamente assim, porque eu sou feliz no que eu faço. A gente tenta fazer bem feito o que a gente faz. Você só pontuou em ordem de prioridades a sua vida e você trata isso dessa forma. Porque ela tem que ser, a vida tem que ser divertida, mas ela tem que ser justa. Tudo que for feito de forma justa, de forma honesta, transparente, você caminha de cabeça erguida. Eu aprendi isso com meu pai. Nesse período eu acabei perdendo meu pai, depois que eu saí do hospital. E eu tenho muito orgulho dele, porque até hoje, quando eu volto para as cidades natal dele, eu caminho de cabeça erguida, porque eu sei quem ele foi. E as pessoas respeitam isso. E o que eu quero deixar para minha filha é mais ou menos a mesma coisa. Para que ela tenha orgulho do pai que ela tem, para que saber que a gente enfrentou um monte de coisa junto. A minha filha, eu não peguei ela no colo. Nossa. E quem pegava eram outras pessoas, porque eu estava na cadeira de rodas. Até vou fazer um parênteses. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito dela, que a minha filha desenvolveu algumas questões e foi para psicóloga, tudo. Claro. Porque afinal de contas ela perdeu o pai por quase um ano. Sim, né? Sim. E tem uns quadrinhos, e eu tenho esses quadrinhos no meu escritório. E para mim nunca esquecer disso. Tem uns quadrinhos que ela desenhou com a psicóloga, e tem alguns que é uma cabeça gigante e as perninhas desse tamanho. Nossa. Era assim que ela me enxergava. E um dia, quando eu quebrei o meu pé, porque eu estava indo pro andador, ela veio correndo e ela me viu de pé e ela me deu o braço. E ela disse: papai, tá de pé. Nessa hora, eu caí, quebrei o pé. Nossa. E eu vou te dizer, não doeu nada. Porque ter o orgulho de ver a tua filha te reconhecendo de novo. E aí depois tem os outros quadrinhos, onde a minha cabeça está bem pequenininha e as pernas estão gigantes. Esse é o momento que a vida vale a pena. E aí não tem como tu não ressignificar a tua vida. Tem coisas na vida que a gente torce para nunca sofrer, para passar. Mas se tivesse que passar de novo, eu juro, por tudo que eu acredito, eu passaria de novo, só para ter o que eu tenho hoje. Caramba. Que é essa base que vale a pena. Caramba, que história, doutor. Que bacana. Bom, eu tenho certeza absoluta que nós faríamos quilômetros aqui e muita história para contar só desse momento, só entre aspas, né? É muita coisa, é uma vida, é um ressignificado, é um reset
em todos os sentidos, no teu sistema biológico e também na sua cabeça. Então é um momento, sem dúvida alguma, é muita informação. Mas eu queria aproveitar que você compartilhou essa história e não tem como não dizer que me emocionei em ouvir isso e com certeza para mim vai servir de muito na minha vida, espero que sirva para você que esteja acompanhando também, que você deixasse um recado para quem está nos assistindo aí sobre esse ressignificado da vida. Olha, se eu pudesse dar um conselho, e esse conselho fosse bom, a gente vendia, né? Ainda mais advogado que vai vender sempre, né? Sim. Mas eu diria, olha, acredita, saiba que Deus está acima de tudo. Deus é Deus e Deus sempre vai te cuidar. E tudo que acontecer na tua vida não vai cair, já é um mandamento bíblico. Não cai uma folha se Deus não permitir. E tudo que permitir, abrace, que é por algum momento. No final você vai agradecer e vai louvar, porque a vida não é fácil. A vida é para ser vivida e a vida não é para gente fraca, mas ela vale a pena ser vivida e ser bem vivida. E é isso que vale a pena. Doutor, obrigado mesmo. Eu que agradeço pela carona, até porque é uma Mitsubishi e é uma Triton, e eu particularmente gosto desse carro. Tá aí então, a gente juntou boas histórias motivadoras, inspiradoras e dentro de um veículo da Mitsubishi. Semana que vem eu te espero, hein? E se você ainda não conhece os veículos da Mitsubishi, procure a Caiu Mitsubishi aqui de Chapecó. Esse é o novo Mitsubishi Eclipse Cross, um SUV com o mesmo sistema de tração 4x4 desse clássico da Mitsubishi, mais aderência em qualquer terreno. A sofisticação e a tecnologia do ícone Pajero Sport. Freia quando precisa, tem alerta de tráfego traseiro e de pontos cegos. E ainda tem o head-up display desse F2. Sim, é um caça da Mitsubishi. Novo Mitsubishi Eclipse Cross, o SUV que só se compara com um Mitsubishi.